Buenas noches. Ó, quase que saiu um espanhol mexicano aqui. Buenas noites. Sextou. Sextou hoje. Hoje, esse vídeo aqui eu vou falar sobre Roles Anywhere, que é quase uma continuação do último vídeo falando sobre pipelines, GitLab e autenticação na AWS. É um caso de uso bem específico, porque no último vídeo eu terminei falando sobre um cenário que a sua pipeline está dentro de uma VPN, por isso não é possível utilizar o OpenID Connect, pelo menos não é possível sem você expor o endpoint de validação do token JWT na sua VPN para que isso possa acontecer. E o contexto é que o OpenID Connect geralmente é o mais utilizado, é a melhor opção em termos de segurança. Onde que o Roles Anywhere entra nisso? Roles Anywhere é um serviço que eu nem conhecia da AWS, que basicamente faz autenticação baseada em roles com credenciais temporárias, baseado em certificados. Ou seja, você trabalha com certificados, os arquivos físicos assim, né, de certificados para você fazer sua autenticação de roles, e tem alguns pontos que são vantajosos comparados a utilizar credenciais fixas. Por exemplo, quando você tem credenciais fixas, independente da pessoa que pegar essas credenciais, a partir do momento que ela sabe que são credenciais da AWS, né, aqueles dois tokens para você entrar fixos, você está autenticado. Ainda mais se tiver um MFA, né, que seria o caso, você está autenticado ali na conta, você não precisa especificar qual conta você está usando, porque ele vai se autenticar sozinho na CLI da AWS. Agora, trabalhando com certificados, a gente aumenta muito a camada de segurança ali, porque para o cara conseguir vazar, quebrar essa estratégia dos certificados, ele precisa ter acesso ao certificado do Credential Authority, que eu vou explicar um pouco. Ele precisa, de forma geral, ele precisa ter pelo menos uns 3 arquivos ali para conseguir autenticar. Além disso, ele precisa saber exatamente a conta da AWS, a role que ele precisa subir, ele precisa saber várias informações que dá uma granularidade boa em termos de segurança. E sim, só isso já é uma grande vantagem, uma camada a mais. E o grande lance do Roles Anywhere, até mesmo a própria AWS coloca no caso de uso, é que realmente é utilizado para serviços que estão dentro de uma VPN e eles não querem abrir um endpoint para se autenticar. E é isso, assim, basicamente serviços que estão dentro de uma VPN, uma VM que está numa rede privada com acesso à internet e tal. Então, nesse caso de uso, ele serviu bem. Agora eu vou explicar como se usa o Roles Anywhere. Beleza, beleza. Vou pedir para isso aqui. Caramba, viu? Caramba, como é que eu fecho essa janela aqui, né? Beleza, melhorou um pouquinho. Ah, é porque não para, tá vendo? A experiência do usuário é alguma coisa impressionante. Mas beleza. Da apresentação. Talvez eu tenha parado de aparecer. Roles Anywhere. Beleza. Vamos lá, vamos começar com os comandos. A gente basicamente local o nosso computador, né, ou seja, de preferência num computador com uma boa segurança, um computador num ambiente bacana, nós vamos rodar alguns comandos utilizando OpenSSL, que é nada mais a CLI do OpenSSL para a gente poder gerar algumas chaves privadas, os certificados, Credential Authority, entre algumas outras coisas. Eu vou explicar no nível muito alto, mas basicamente a primeira coisa que a gente faz recomendo usar o sudo e recomendo usar exatamente esses comandos, obviamente podendo trocar o nome das variáveis, aí, o nome dos arquivos e tal, mas esses comandos porque pelo menos eu apanhei um pouco para gerar isso de algumas outras formas, então teve que ser bem específico isso. A gente basicamente roda esses 2 primeiros comandos para gerar a chave privada do Credential Authority. Esse cara, ele basicamente vai ser o arquivo, a entidade ali que vai conseguir assinar um certificado, comprovar que esse certificado, na verdade, vamos lá, ele vai conseguir
assinar um certificado falando que aquele certificado foi gerado pela entidade do Credential Authority, que é esse CA, e também quando ele recebe um certificado externo, ele consegue validar que essa entidade que assinou aquele certificado, ou seja, ela é a fonte de verdade, digamos assim. Esses dois primeiros comandos são para gerar chaves privadas para esse CA, beleza? Para esse terceiro comando é onde a gente vai criar a CA em si, que no caso é esse private root CA.pen. Percebe-se que eu estou usando dois arquivos de configuração ali que eu vou mexer, que eu vou mostrar, e eles são essenciais para trabalhar com Roles Anywhere na AWS para gerar um certificado bacana, mas aqui eu basicamente tenho meu certificado. E para terminar, aqui eu estou gerando uma chave privada para o meu certificado de cliente, ou seja, o certificado de cliente nada mais é do que o certificado que eu vou utilizar para a minha pipeline nesse caso, mas poderia ser qualquer outro tipo de cliente. Então aqui eu estou gerando a chave privada, que é esse client entity key. Aqui eu estou gerando um CSR, que é Certificate Signing Request. É basicamente um arquivo que a gente está falando assim, nós queremos que ele seja assinado pela CA. De forma geral, o resultado disso tudo vai ser um certificado de client também assinado pela CA. Mas tem um step antes que realmente era esse CSR, para que aí sim o próximo passo seja criar o certificado do cliente, que é esse client entity pen, passando o Certificate Sign Request. Opa, saiu aqui. E aí sim a gente tem acesso a esse client.pen. De forma geral, a gente vai criar uns 6 arquivos. Eu vou mostrar aqui como é que fica isso na prática. Antes, deixa eu verificar se filmou a tela agora, porque agora não sei se ele filmou a outra tela. Beleza, estava filmado. Então, vou até realmente copiar esses caras aqui. Vou no meu cursor IA, vou no meu terminal. Você vê que eu tenho esses dois arquivinhos aqui, que é basicamente o arquivo configuração geral. Essa seção é bem importante, então preste atenção nela. E aqui eu tenho esse v3.extension. Não vou explicar muitos detalhes eles. Mas vamos lá, posso, cara, copiar todos eles aqui de uma vez. E boa. Pelo menos deveria ser boa. Aqui o sudo pede a minha senha do sudo. Top. Como podemos ver aqui, criaram esses arquivos. Tem alguns arquivos que a gente pode até ver, por exemplo, os do certificado em si, o private root CA, que a gente vai usar daqui a pouco. E agora, para a gente criar esses arquivos, o que a gente faz? Vamos lá para a nossa conta na AWS. Vamos pesquisar aqui. Roles Anywhere. Vamos entrar IAM Feature. E aqui a gente vê que a gente tem dois steps. O primeiro dele é criar, setar o que a gente fala que é o Trust Anchor, que nada mais é do que o lugar onde vai ser armazenado o certificado do CA, do Credential Authority. E aqui embaixo a gente tem um profile. O que a gente precisa fazer? A gente vem aqui, Create Trust Anchor, colocar aqui, dash Anchor Pipeline. A gente tem essa opção de usar esse serviço AWS, que é Certificate Authority, mas é extremamente caro. Eu vi que a precificação é realmente muito cara, então né, e assim, não é o caso de uso. Se a gente estivesse usando isso aqui, a gente não ia precisar ficar gerando esse monte de certificado local aqui no computador. Então a gente vem aqui external, Certificate Bundle, a gente vai pegar o nosso certificado aqui, que a gente criou, da Private Root CA, vai colar e Create Trust Anchor. Topzera. Uma vez criado o Trust Anchor, nós primeiro precisamos criar uma role. Então a gente vai criar uma role de default. Talvez até vou acelerar isso aqui porque
tem... Ah, não, na verdade tem sim, tem um detalhe importante na criação da rule, que eu vou mostrar aqui agora. Vou criar uma rule aqui, deixa eu tirar minha cara. Beleza, vamos colocar aqui o rolê. Vamos colocar aqui Custom Trust Policy. Aí, beleza. O que eu tô falando aqui? O Principal, que é o serviço que vai poder invocar essa role, é o Roles Anywhere. Opa, sem editar. As actions dele, essas três são padrões, tá na documentação da AWS, então assume role, set, source, identity e tag session. E esse condition aqui é bem interessante, porque aqui eu consigo taguear o subject, que é esse CN no certificado, que pode invocar esse, ou seja, mesmo que todas aquelas condições, se vazasse os certificados todos, os caras sabem qual conta que tem que chamar e tudo mais. Isso o cara tem o rolê todo, ele conseguiu gerar um certificado pela CA, ele ainda assim vai, pelo menos validar se o subject ali ele é equivalente. Então é uma camada de segurança a mais, tem como configurar algumas outras coisas além disso, beleza? Trusted Policy. Colocar, se for caso de teste, dá para colocar aqui uma política do próprio S3 aqui só de Read Only Access. E aqui no role name, padrão, teste, role, roles, anywhere, top, criada role, beleza. Agora vamos voltar lá no roles anywhere. Oh caramba, não é isso aqui não. Sai do roles anywhere. Roles anywhere. Roles Anywhere. Beleza, agora aqui no profile eu consigo criar um profile. Então eu vou colocar aqui teste profile pipeline. Vou colocar a role que eu acabei de criar, que é a única que vai aparecer aqui, porque é a única que tem o principal do Roles Anywhere. Ele já faz esse filtro. Seção de policies aqui eu posso deletar, porque deveria ser um negócio mais granular ainda para as políticas da role, que é algo que eu não quero agora. E eu crio o meu profile. Beleza, maravilha. Com isso eu consigo me autenticar. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, agora eu tenho aqui o meu comando para se autenticar. Para se autenticar, a gente não usa CLI da AWS em si, a gente usa esse AWS Signing Helper. Se você precisar disso aí, você vai achar o link para baixar isso. Tem tipo direto os próprios arquivos de download aí no próprio site da AWS, mas com ele eu consigo ativar essa CLI de AWS Sign Helper, chamando Credential Process com algumas informações aqui, que é o que a gente vai testar agora. Então, se eu voltar lá para o meu curso, eu consigo... deixa eu só criar um arquivo de suporte aqui. Vamos lá. Aqui eu estou passando meu Client Entity PAN, que é esse certificado. Estou passando também minha Private Key, Client Private Key, que é essa que está aqui. E ponto de observação nessa separação. Eu acabei de criar isso tudo aqui local no meu computador. Só que depois disso, o que vai ser o ideal, né? Obviamente, tudo isso muito em segurança. Esse Client Entity Key e o Client Entity PAN, eles vão ser, na teoria, deveriam ser subidos para a pipeline, no caso a gente está falando pipeline, como arquivos seguros. Por exemplo, o GitHub Action tem funcionalidades que você consegue subir um arquivo em segurança. E de forma que você sobe ele e ninguém mais consegue ver ele depois. Ele basicamente você não consegue ler ele depois. Então esses dois vão para a pipeline. Esse cara aqui, igual eu falei, ele vai lá para o Trust Anchor da AWS. Esse Private Root Key, você guarda ele no cofre mais profundo que você tem, porque esse aqui não pode vazar. Porque é com ele que a gente consegue usar esse certificado aqui para validar um certificado e também, que é mais importante, para gerar um novo certificado válido. Então, esse aqui é bem importante não vazar, essas duas aqui, digamos assim. Agora, por exemplo, vamos considerar que eu estou rodando minha pipeline. Eu tenho esses dois arquivos,
Esses outros aqui, na teoria, poderiam ser variáveis de ambientes secretas, né? Não expostas. Eu consigo isso aqui, Trust Anchor ARN. Eu venho aqui na AWS, vou pegar esse ARN aqui do Trust Anchor, boladaço, top, colado, vazou aqui minha conta toda, aqui, não tem problema não, depois eu vou editar o vídeo. Profile ARN tá aqui, boladão também, top. Role ARN é a role que a gente acabou de criar, então é só voltar lá na role que a gente criou e colar o ARN, copiar, colar. Na teoria teórica, no mundo das ideias, esse comando deveria gerar credenciais temporárias para a minha role do S3. Vamos ver se criou. Password do sudo. Beleza, ó que coisa boa, coisa boa, coisa boa. Eu criei o meu Certificate Sign Request com o subject e a minha role está validando outro. Olha como é que funciona. Se eu facilitar o meu exemplo aqui, eu vou tirar essa condition, porque no objetivo aqui eu quero andar mais rápido. Então, vou dar um update policy aqui nesse rolê e vou rodar de novo. E... Eita porra. Não, pior que eu não sei o que deu errado. Será que é esse aqui? Deixa eu ver. Tá vendo? Tá vendo? Ó, fui trollado, era esse espaço aqui, filha da mãe. Beleza, com isso gerei minhas credenciais. Então, se eu vim aqui testar, né, nesse arquivo de suporte que eu tenho, nossa senhora, ficou uma bagunça, inclusive, eu consigo colocar essas chaves aqui, que eu acabei de, as credenciais, na minha CLI da AWS e listar e usar a minha role do jeito que eu quero. Configurei ali, não sei se eu mostrei, mas esses tokens aqui valem por 1 hora, são coisas configuráveis também. E é isso, Roles Anywhere, prontos para uso, nos casos de uso aí da VPN. E é isso, tamo junto. E aqui se encerra o vídeo. Acho que eu não tenho nenhum slide de encerração. Não cheguei a esse ponto. Não, então um grande beijo aí, sem slide de encerramento. Tamo junto.